Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente levantar aqui uma questão envolvendo o senador Jorge Cajuru. Na verdade, o Jorge Cajuru ele se divide, né, em dois personagens, né? Você tem o presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, e você tem o jornalista Jorge Cajuru com o seu programa, tá, de televisão, em que parece que assumem duas personalidades diferentes. Porque no Senado fala uma coisa, no programa de televisão fala outra coisa. Primeiro, falou que John Textor, se não provasse nada, tinha que ser banido, porque ninguém pode acusar ninguém de nada sem provas. Agora ele mesmo afirmou em alto e bom som que árbitro se vende sim. No futebol brasileiro, árbitro se vende. Ué, e aí, vai ser banido também, senhor Jorge Cajuru? Ou ele tem as provas? Tá? Porque eu estou esperando até agora, e ele declarou isso em rede nacional e internacional, ele declarou que tinha um árbitro de Série B do Campeonato Brasileiro, que já tinha apitado Série A e tal, que estava com uma prova que tinha sido convocado, chamado, coagido, sei lá agora qual a palavra, né? Que tinha aceitado, na verdade, participar de um esquema de manipulação de resultados, depois tinha desistido. Cadê esse árbitro? Cadê esse jogo? Cadê esse esquema? Falou e depois sumiu, ninguém toca no assunto, joga palavras ao vento e fica por isso mesmo. Eu confesso a vocês, não consigo levar o senhor Jorge Cajuru a sério quando o assunto é qualquer um. Qualquer um. Olha só, a gente viu ontem, foi uma situação muito esquisita mesmo, né? Cá pra nós, o jogo entre Atlético Goianiense e Bahia foi apitado pelo senhor Luciano da Silva Miranda Filho, da Federação do Ceará. E aí o que aconteceu? Ele deu os acréscimos e tal, e aí chegou, fez um movimento em que deu a entender, inclusive para quem estava assistindo a partida, que o jogo tinha acabado. Aí o zagueiro lá do Atlético Goianiense, o Alex Vinícius, tirou a camisa, o jogo acabou e tal. Ele expulsa o cara. Ele toma uma atitude dúbia, induz os envolvidos a erro, e por conta da atitude dúbia dele, ele expulsa o jogador do Atlético Goianiense, porque tirou a camisa. Ok. Até aí o jogador tem que ser malandro, o jogador também não pode... Você tem que ter certeza, né? Acabou mesmo e tal. Ninguém vai pensar nisso na hora, né? Apitou, pá, pum, tirou a camisa, vamos conversar, vamos trocar 3 pontos, oba, tal. Não, ele expulsa o cara. E o gol do Bahia vai sair, inclusive, após os acréscimos dados pelo senhor Luciano da Silva Miranda Filho. E aí causa uma revolta absurda nos jogadores do Atlético e no presidente do Atlético Goianiense, que falou, entre muitas verdades, outras besteiradas, né? Não tiram o Botafogo da boca, não tiram o nome do John Textor da boca, é impressionante. Esqueçam o John Textor, rapaz, foquem nos problemas do Atlético Goianiense. O jogo é Atlético e Bahia. Esquece Palmeiras, esquece Botafogo, esquece Flamengo, esquece... É Bahia e Atlético. Vai focar em alguém? Foquem nos verdadeiros culpados. Mas não tem coragem para chegar e dizer realmente o que tem que ser dito e joga no colo do bode expiatório eleito aí pelos dirigentes brasileiros. Por isso que o Atlético Goianiense vai cair tantas vezes, porque ninguém tem coragem de enfrentar. Tá? E aí é claro que vai ser rebaixado. Agora, vai ser rebaixado porque não tem bola mesmo, não está jogando nada. O time é fraco, não é por causa do gol de ontem, mas atrapalha, você tem menos 2 pontos. Agora, como o Jorge Cajuru, ele é jornalista de Goiás, né, ele é da rádio Band News de Goiânia, então ele, é claro, toma partido dos times de Goiânia. Tá? E aí ele vai dizer que essa atitude do árbitro causa estranheza e dúvida. Bom, vamos lá. Né? Ele mesmo que pediu banimento de John Textor, tal, por fazer declarações, né, sem apresentar provas, tal. Olha o que disse o jornalista Jorge Cajuru. O Atlético perdeu 2 pontos que farão falta amanhã.
você prejudica um time de uma forma que não dá para causar, que não dá para não causar dúvida, estranheza. Fica aquele ponto de interrogação. Por que o árbitro fez isso? Aí ele fala, Cajuru, você não pode dizer que árbitro se vende no Brasil. Aí ele responde, claro que se vende. Todo mundo se vende no mundo inteiro, ainda mais no Brasil. Uma declaração, uma afirmação aqui peremptória de um jornalista que é senador. Não tem essa de, não, ali foi o jornalista, eu não tenho responsabilidades como senador da República. Ele continua, eu não vou deixar de usar a frase do Milô Fernandes nunca, o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo. Não vai comprar árbitro de futebol, não vai comprar jogador para levar cartão amarelo, vermelho, para sofrer pênalti, para goleiro tomar frango. Pelo amor de Deus, que isso? Realmente o Atlético Goianiense foi prejudicado. Ele mudou o discurso dele. Tem que dar um print nisso aqui. Tem que pegar a gravação e mostrar nos momentos em que ele pedir punição a A, B e C, porque falam e não provam. Ele deve ter provas cabais, né? Ele deve ter irrefutáveis materiais, porque ele está basicamente chamando o senhor Luciano Filho de alguém que se vendeu. Olha lá, olha que grave. Tá? E aí ele ainda sugeriu que o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, coitado, fala tanta besteira que ninguém consegue ouvir o que ele fala de sério, né? Que procure o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Ai, meu Deus. O próprio presidente do Atlético Goianiense falou que não vai enviar ofício nada porque não adianta nada. Ainda falou aquilo que o coleguinha do Abel Ferreira disse, né, de sistema. Ele claramente usa a palavra sistema. Será que o STJD também vai punir? Ou mudou a turma do STJD, mudou o pensamento e tal? Porque ele fala, né, não tem como ir contra o sistema que protege time A, B, campeão brasileiro na zona de rebaixamento. Ele que falou, seu Adson Rodrigues, né? O Cajuru, ele soltou os cachorros ontem. Ele falou que o empate foi uma... tudo tem limite, aí tem que ter limite, né? Eu já tenho falado há algum tempo, inclusive na CPI, sobre esses acréscimos exagerados no Brasileirão, principalmente em 2024. O que vimos de gols 48, 49, 50, 51 minutos, não vejo nenhum problema nisso, Cajuru. Se o cara faz cera durante 6 minutos, 6 minutos de acréscimo. O problema é, o árbitro dá 6 minutos de acréscimo, o gol acontece aos 7, aos 8 e tem que acabar. Não é porque tem um escanteio a favor de um time que, se a bola saiu no decorrer do tempo, ok, agora, a bola sai, já acabou, eu tenho que deixar cobrar escanteio? Não, eu tenho que encerrar o jogo, né? Agora, não vejo nenhum problema em gols de 51 minutos. E o árbitro não cumprindo o que determinou, foi o caso ontem, que provocou a revolta do time, de toda a comissão. O Adson Batista, que é muito respeitado pelo presidente da CBF, tô vendo, tem que mandar as imagens para o Edinaldo ter uma conversa com a comissão de arbitragem e haver punição para valer, não de brincadeira. Não é ficar afastado por tempo indeterminado. Todo tempo tem que ser determinado, porque o gol do Bahia foi depois que passou o tempo que ele havia estipulado de 7 minutos. Isso foi mesmo, né? Isso tem que realmente, né, tem que ser investigado e tal, porque, enfim, se não tiver polícia no meio, Ministério Público, a gente nunca vai entender a cabeça do sistema. Tá? Dar acréscimos, normal. Agora, por que tem que ir além dos acréscimos? Depende do time que está perdendo? É isso? É o Bahia? É o time do presidente da federação? Ele é a Vitória, né? Mas é da confederação da qual ele faz parte, tem que esperar. Assim, por que tem que realmente ir além? Agora, essa é uma reclamação. Isso não pode ser uma acusação. Isso aqui não é fonte para você dizer que todo mundo se vende. Acho as declarações do jornalista muito incongruentes com o discurso dele como senador, né? E aí, será que vai ter represária? Será que também vai ser banido? Né? Espero que tenha provas para justificar o que falou aqui, dizendo que árbitro no Brasil se vende. Vou aguardar provas do presidente da CPI, tá certo? Aliás, eu gostaria de fazer um adendo aqui. A jornalista Raíssa Simplício, ela dá um prêmio para aquele que comete um delito, tá? Que foi o torcedor que jogou a bola no campo. É claro que, assim,
É farra, é festa, é isso e aquilo, quando isso não tem a menor influência no resultado, né? Mas no jogo Flamengo e Criciúma, o cara que joga a bola no campo, ele é determinante para o placar. Ele é determinante para a penalidade. E aí a Raíssa Simplício, uma jornalista, faz uma festa com ele, isso e aquilo e tal, porque o Flamengo venceu. Eu queria ver se isso aconteceria se o Criciúma tivesse vencido. Se esse cara não seria considerado um vilão, se não estaria todo mundo pedindo o banimento dele dos estádios. Haha, mas estaria. Não estou aqui protegendo o Criciúma nem nada não. Mas como é diferente a visão da imprensa e que mal essa matéria fez. Que mal essa matéria fez. É como se você pegasse um invasor de campo, você vê que as câmeras não filmam mais. Para o cara não ter ibope. Para o cara não ter status. Para o cara não ter o que ele quer. Ele quer fama. Então toda vez que há invasão de campo, a câmera muda. Não foca mais no invasor. Ele não vai ter fama. Ele vai dar tchauzinho para a arquibancada e ninguém vai ver, só quem esteve ali. Não vai ter a fama que ele acha que tem, que merece ter. Agora, a Raíssa Simplício fez questão de dar fama para o rapaz que simplesmente atrapalhou o jogo e foi responsável ali por um lance que decidiu o resultado da partida. Agora virou onda jogar bola no campo. Agora todo mundo quer jogar, né? Porque é legal, é maneiro, né? Em dúbio pro réu, né? Eu tenho que premiar aquele que comete o delito, então vamos premiar, né? Agora Fortaleza e Criciúma, coitado do Criciúma, mais um jogo do Criciúma, né? A galera jogou bola para dentro do campo também. E 2 vezes, tá? E 2 vezes, para ver se consegue uma entrevista, né? Com a jornalista, em destaque. Brincadeira, né? Como o jornalismo tá mal. Como o jornalismo está fazendo um desserviço, inclusive para o futebol. Agora você dá fama para quem atrapalha o jogo. E é claro que todo mundo agora vai querer atrapalhar. Pode escrever, todo mundo vai querer jogar bolinha dentro de campo para ver se ajuda o próprio time, né? De preferência joga a bola para o campo de ataque. Agradecer aí a jornalista, né? E é claro, né? O torcedor que viralizou e agora parece que virou um herói, não é isso? Essa é a ética do futebol brasileiro e acaba contaminando todo mundo que vive de futebol, certo? Fico por aqui. 2 toques, a Casa do Futebol. Amanhã a gente volta com mais um plantão para falar da CPI. Tem novidade na CPI de apostas esportivas, tá certo? Beijo grande no seu coração, valeu.